Eu não sei o que é que vai acontecer no Brasil, no mundo, daqui a alguns meses, né? Eu acho que essa crise é grave, é duradoura, as consequências para as pessoas, elas vão ser muito cruéis, mas eu já sei de uma vítima dessa crise. A primeira vítima, os trabalhadores que vão se aposentar no período próximo, baseado nos fundos de pensão. A crise das bolsas, né? A crise do sistema bateu forte, principalmente nos fundos de pensão, garantidores de previdência social. Esses serão os primeiros grandes perdedores, porque você não pode garantir a aposentadoria de um trabalhador baseado num processo de especulação financeira. Ou será que eles achavam que aqueles números fantásticos dos fundos de pensão iam continuar por toda a vida? É claro que não. Essa fase de altos benefícios financeiros para os aplicadores financeiros e principalmente para os fundos de pensão se esgotou. Se esgotou. E a vítima vão ser principalmente os trabalhadores que vão se aposentar nesse período. Evidente, a economia vai se recuperar mais adiante, mas esses que vão fazer o cálculo do seu benefício numa fase de crise, né, esses serão profundamente penalizados. Meus amigos, me estendi um pouco sobre essa introdução, porque eu acho que era importante que nós tivéssemos um mínimo de precaução ao discutir certos temas, né? Principalmente as garantias de direitos sociais. Você atuar em temas assim fundamentais para qualquer sociedade, temas que organizam efetivamente aquela sociedade ao sabor de ondas que não se sabe qual a sua profundidade, qual a sua duração, é um risco enorme, né? O que diz respeito a essa reforma tributária proposta pelo governo, que chama a atenção, que todos aqui têm consciência que o nosso sistema tributário é complexo, nosso sistema tributário é caro, mas o principal defeito do nosso sistema tributário é que ele é profundamente injusto. Injusto. Essa é a marca da sociedade brasileira. A injustiça social e a injustiça tributária. Os pobres pagam mais impostos no Brasil do que os ricos, né? Essa é a marca do nosso sistema tributário, né? Uma tributação baseada fundamentalmente em impostos indiretos, uma subestimação de impostos sobre a renda, sobre a propriedade. Os impostos, eles se situam mais na área do consumo e de forma indireta. 1 litro de leite comprado por alguém que ganha um salário mínimo paga o mesmo imposto que 1 litro de leite comprado por um banqueiro milionário, né? Não tem progressividade no imposto de consumo. Então, meus amigos, lamentavelmente, nem como declaração de intenções. Na primeira proposta de reforma tributária do Lula, em 2003, na declaração de intenções ainda tinha lutar por maior justiça tributária. Agora, nem isso é tratado. Se discute a simplificação, a desoneração para investimentos, a busca de aumentar a formalização do mercado de trabalho, mas não se trata da justiça tributária. A reforma tributária tem 2 focos. Um foco voltado principalmente para mudanças no ICMS, fim da guerra fiscal, ICMS cobrado no destino, né? E uma legislação única, que eu acho dificilmente será aprovado, porque era preciso uma repactuação com todos os estados, uma reconfiguração do Pacto Federativo, e tem um outro aspecto que concentra nas mudanças na Seguridade Social.
E isso nos preocupa. E era por isso que era importante que nós tivéssemos a presença de alguém que representasse o autor da proposta, o Ministério da Fazenda, o governo Lula, né, para que nós pudéssemos debater de forma franca, aberta, leal, quais os problemas que afetam a Seguridade Social. Há duas mudanças fundamentais em relação ao projeto. Primeiro, no que diz respeito à Previdência Social. Se introduz um artigo, o artigo 11, lei definirá reduções gradativas da alíquota da contribuição social que trata o artigo 95, que é a contribuição sobre a folha, a ser efetuadas do 2º ao 7º ano subsequente à da promulgação dessa emenda constitucional. E é mandatório e determinativo, o Poder Executivo da União encaminhará projeto de lei de que trata esse artigo no prazo de 90 dias da promulgação dessa emenda constitucional. Então, uma redução da contribuição sobre a folha, determinada em 7 anos, é 1% ao ano, gradativamente, né? Uma queda de 6% da contribuição sobre a folha, que terá início já a partir do 2º ano da aprovação dessa emenda constitucional. Ora, mas isso aí é você tirar recursos da Previdência, tirar pela veia, né, da principal fonte de contribuição da Previdência. E depois vão dizer que a Previdência é deficitária, né, se você está tirando o recurso da Previdência. Isso, na palestra que o API fez numa reunião da Anfip, lá no plenário, lá da Câmara, ele disse, não, isso aí é o bolo, é a cereja em cima do bolo, né? É isso aí que vai permitir que passe o resto da reforma tributária, porque todos os empresários querem que haja diminuição da contribuição sobre a folha. Ajuda, porque vai ampliar o número, a formalização de trabalhadores. Com a grita que foi feita, eles introduziram um artigo, parágrafo 13,